Boa noite. Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez, amado Senhor, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez aqui nos encontramos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, finalizando o Livro dos Espíritos depois de 5 anos e já estamos na conclusão. Vimos que a conclusão tem 9 itens ou 9 partes e até a semana anterior nós já chegamos ao item 4. E hoje vamos continuar. Antes de começarmos, vamos rever um pouquinho o que foi que nós vimos até aqui, nessas 4 partes da conclusão. Lembrando que nós utilizamos o Livro dos Espíritos, a tradução de Herculano Pires. Então, vamos lá. Vimos que o item 4, ele nos fala sobre o progresso da humanidade, né? Que o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E que essa lei ela se funda sobre a certeza do futuro. E que se tirar essa certeza da humanidade, se tira a sua pedra angular. Por quê? Porque é a certeza do futuro que promove o progresso. É o desejo de estar melhor ou de ter um futuro melhor que faz com que a humanidade caminhe, que o progresso aconteça. E nesse item está falando sobre essa pedra angular, que é a lei de justiça, amor e caridade, como fundamental para nós alcançarmos o progresso que desejamos. Vai falar também nesse item que dessa lei de justiça, amor e caridade derivam todas as outras leis, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Embora na ordem do livro 3º, lá das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, ela seja a última, os espíritos vão dizer lá, na questão 648, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, está lá no finalzinho da pergunta 648 do livro 3º, que trata das leis morais. Está lá no capítulo 1. Então, embora nós tenhamos primeiro a lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a última, lei de justiça, amor e caridade, os espíritos nos dizem que ela é a mais importante, porque é ela que possibilita ao homem adiantar-se na vida espiritual. Ou seja, ela que possibilita a evolução do espírito. E dessa lei de justiça, amor e caridade, todas as outras virão. Porque quando a gente entende, quando a gente compreende e a gente vivencia esta lei, todas as outras vão estar sendo contempladas. Progresso,
trabalho, reprodução, conservação, sociedade, igualdade. Voltando lá, na pergunta 648. E prosseguindo nesse item, também é falado sobre a comparação das épocas e dos povos, como uma forma de nós podermos medir o quanto já avançamos. Porque tem horas que a gente diz assim, não é possível. Nós não melhoramos nada enquanto humanidade. Ainda acontece esse tipo de coisa. Mas no item 4, ele diz que nós, ao compararmos as épocas e os povos, através da melhora de suas condições, e à medida que nós formos compreendendo melhor a lei e praticando, porque não pode ser só compreensão, tem que ser vivência da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos melhorando pouco a pouco, passo a passo. E isso, consequentemente, leva ao progresso. Primeiro, intelectual, científico, material. Mas chegaremos lá, ao que vai garantir realmente a verdadeira felicidade. E quando ele traz, quando é trazido lá no item 4, sobre essa comparação que se pode fazer, é chamada a atenção. Se até hoje nós não aplicamos na totalidade, existe uma aplicação parcial e incompleta da lei de justiça, amor e caridade, isso já produz um bem real, ou seja, um bem que nós podemos aferir, que nós podemos ver, provar, reconhecer que realmente já está melhor do que épocas anteriores. É dito, então, imagine o que será quando essa lei de justiça, amor e caridade for a base de todas as instituições sociais. Todas as instituições sociais tomarem por base a lei de justiça, amor e caridade. Porque se compreendendo parcialmente, de forma incompleta essa lei, nós já produzimos progresso, imagine quando ela estiver na totalidade. E aí é feito um questionamento. E isso é possível? E a resposta é contundente, sim, isso é possível. Porque quem deu 10 passos, está dito lá, pode dar 20 e assim por diante. Então, se já melhoramos até aqui. E olhe que aqui é em 1857, publicação do Livro dos Espíritos. E ele dá lá, e é dado lá, desculpem, no item 5, diversas formas da gente poder perceber, né? De que maneira a gente pode buscar avaliar que, nos exemplos, as barreiras que separam os povos tendem a cair com a civilização. Que os povos se estendem a mão de um extremo ao outro do mundo quando é necessário. Que haverá maior justiça presidindo as leis internacionais. Que as guerras se tornarão cada vez mais raras. E mesmo quando existirem, não vão excluir os sentimentos de humanidade. Isso lá está dito que seriam as consequências, que nós poderíamos verificar isso como um avanço. E a gente vai dizer, mas em 2021 ainda existem barreiras que separam civilizações? Sim, existem. E aí nós avançamos? Sim, avançamos. Se estende as mãos de um extremo ao outro do mundo? Sim. Quantos trabalhos humanitários, quantas organizações que quando um país, um povo, uma civilização está precisando, se vai a uma outra parte do mundo para auxiliar, é o ideal?
Ainda não, mas sim, já é um avanço. Maior justiça para as leis internacionais? Como? Sim, já avançamos. Nós criamos as Nações Unidas, que tem como intenção o quê? Criar um ambiente em que se procure estabelecer a paz entre as nações. Então, já criamos uma organização com esse fim. Não queremos agora só dominar, conquistar. Já criamos uma organização que tem como intenção criar um ambiente para trazer a paz entre as nações, os povos e o fortalecimento dos direitos humanos. Nós já temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas muitas vezes não é aplicada, Sandra, sim. Mas já criamos. Já temos lá. Por sinal, conhecemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Precisamos conhecer os 30 artigos, lá de 1948. Demorou? Ainda não aplicamos toda, mas já temos. Em que seu artigo 1º vai dizer que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Foi assim o tempo inteiro? Foi assim desde sempre? Nós sempre pensamos dessa maneira, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos? Não. Então, hoje, já temos uma declaração universal de direitos humanos que coloca, temos lá no artigo 3º, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vamos lá procurar conhecer, de vez em quando está relembrando, está lendo, para ver se nós estamos praticando devidamente o que esses artigos pedem. Não é só dos governos, não, de cada um de nós. Se nós estamos respeitando o direito à vida das pessoas, à liberdade e à segurança. Vamos lá buscar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então já melhor, ainda falta muita coisa, muita. Mas nós já temos aí para vocês, Médicos Sem Fronteiras, que vai, que não reconhece fronteiras para auxiliar quem precisa. Por sinal, são as nossas doações que podem fazer com que esse tipo de trabalho continue. Eu falo nossas porque eu mesmo sou doadora da Médicos Sem Fronteiras há 6 anos. Eles precisam. Não tenho condição. Qualquer valor que nós possamos ajuda. É um final de semana que a gente não sai. Pandemia agora. É alguma coisa que a gente deixa de fazer e auxilia. Nós temos o Greenpeace, que é uma organização não governamental, ativista, como está lá na página deles, que existe para defender o meio ambiente e a vida, com compromissos que são firmados tão somente com as pessoas e a sociedade civil, é o que está lá na página. Defendendo o nosso planeta, a nossa casa, de nós mesmos, né? Nós que não cuidamos bem dela, já temos uma organização não governamental para defender, para zelar pela nossa casa. Então, nesse item, está dito lá, entendemos que sobre todos os aspectos estamos ainda longe da perfeição, que existem ainda muitos resíduos antigos a serem destruídos, até que tenham desaparecido os verdadeiros vestígios de barbárie, porque hoje ainda, em pleno século XXI, no ano de 2001, nós ainda temos resquícios de barbárie. Mas também está lá dito, né? Que esses vestígios de barbárie não poderão se opor ao poder irresistível do progresso,
Porque o progresso é uma lei natural, é uma lei divina, não tem como a gente conter. Porque é uma força viva em si mesma, porque é uma lei natural. É uma lei do divino, do Criador. E aí está dito lá que, em primeiro lugar, né, a gente lembre que a geração presente, ou seja, nós que estamos hoje aqui, estamos mais adiantados do que quando estivemos antes, quando fomos a geração anterior. Né? E que pouco a pouco essa modificação vai ajudando a sociedade a melhorar. Por quê? Porque novos elementos vão se formando nessas sociedades, espíritos que estão retornando destituídos de velhos preconceitos. E em segundo lugar está lá, porque desejando progresso, nós vamos buscar um meio de derrubar os obstáculos que se opõem ao progresso. Com isso, nós vamos avançar em ciência e tecnologia. Ah, mas está visando o progresso material, sim. Está visando o progresso material. Mas esse progresso material, ele nasce da natureza do homem que quer ser feliz, de sua destinação divina. Então, ele busca o progresso para aumentar sua felicidade. Porque se não for para isso, não tem objetivo. Se eu já estou bem, está tudo certo, não tem por que melhorar. Mas quando ainda existem situações que geram sofrimento, miséria, vamos buscar soluções. Isso leva ao progresso. E lá também está dito no item 4. Vamos chegar lá. Por quê? Porque esse progresso vai ter por fim melhorar a nossa condição, para que a gente fique mais feliz. Mas quando tivermos atingido a soma de felicidade que o progresso intelectual poderá proporcionar ou pode proporcionar, aí veremos que essa felicidade não é completa. Como? Por quê? Porque essa felicidade que o progresso intelectual, apenas o progresso intelectual traz, ela não traz segurança nas relações sociais se não for para todos. Então, eu tenho esse estado ideal, mas ele não é seguro, eu não tenho segurança dele, não tenho segurança das relações sociais. Aí nós vamos reconhecer que esse progresso intelectual, sozinho, não vai funcionar. Então, entenderemos, está lá segundo item 4, que esta segurança só encontraremos junto com o progresso moral. Então, vamos em busca também do progresso moral. E qual vai ser a base? Lei de justiça, amor e caridade. O entendimento e a prática dessa lei. Não de forma parcial ou incompleta, como até agora ainda estamos fazendo, mas de forma completa. Essa lei vai guiar a nossa vida enquanto espírito. E para fechar o item 4, ele vai dizer, então, por força dessas circunstâncias, como consequência disso, de que esse progresso intelectual só não trará essa segurança nas relações, o progresso intelectual impulsionará o progresso moral, no sentido do progresso moral. E aí, o
fechamento do item. O Espiritismo vem como uma ferramenta para nos auxiliar a alavancar esse progresso, para que a gente possa não estar em desequilíbrio entre o progresso intelectual e o progresso moral, e que a gente, fechando o item, diz, possa atingir o alvo, buscando aquilo que a gente quer ser feliz, porque para isso nós fomos criados. E aí vamos entrar hoje no item 5. E aí vamos ver o que é que o item 5 nos convida. Ótimo esse item 4, né? Mas o item 5 também. Então vamos lá. Vamos começar. Lembrando para quem está chegando hoje, né, que nós estamos lendo. Vamos começar agora na leitura do item 5 da conclusão do Livro dos Espíritos, e vocês em casa acompanham no livro de vocês. A nossa é a tradução de Herculano Pires. Então vamos lá, item 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam a sua força. Porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos os reconhecem, é que tem um fruto de verdade. Ou, melhor dizendo, um fundo de verdade, desculpa. Contra essa tendência, serão inúteis todos os esforços dos seus detratores. E o que o prova é que o próprio ridículo de que o procuram cobrir, longe de deter o seu impulso, parece lhe haver dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo que fizerem contra vós se tornará em vosso favor. E os vossos maiores adversários servirão à vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não há de prevalecer. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, numa nova era, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro o seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu, sobretudo depois que foi melhor compreendido na sua essência, depois que lhe perceberam o alcance, porque ele toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo.
Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Ele torna felizes os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestações dirá: além dos fenômenos, há uma filosofia. Essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança, a confiança, me livra do tormento da incerteza e, ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Vós todos que o atacais, quereis um meio de o combater com sucesso? Ei-lo aqui. Substitui-o por alguma coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o torna mais feliz. Mas compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis de dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através dos fatos, que isso não é, jamais foi e nem pode ser. E se isso não é, dizeis sobretudo o que devia ser em seu lugar. Provai, por fim, que as consequências do espiritismo não tornam os homens melhores e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas que pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, terei o direito de o atacar. O espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais na incredulidade e ele, o Espiritismo, se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele, o Espiritismo, convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo. Vós nada explicais. Ele prova pelos fatos e vós nada provais. Como quereis que o homem hesite entre essas duas doutrinas? E aqui finaliza o item 5. Lindo, né? Tô assim empolgada, porque realmente eu me sinto assim em relação à doutrina. Mas vamos voltar lá, como a gente sempre faz, né? Primeiro a gente faz a leitura, para vocês acompanharem aí no livro de vocês em casa, livro físico, livro virtual, através de smartphone. Hoje a gente tem várias possibilidades. E depois a gente volta parte por parte, para poder a gente refletir um pouquinho melhor. Então,
Nós estamos aqui na conclusão do Livro dos Espíritos em 1857, quando tinha os... Tinha não, porque até hoje ainda tem, né? Os detratores do Espiritismo. E o item começa dizendo que, quando se diz que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, isso é real. Por quê? Porque está proclamando a força do Espiritismo. E isso é real. A força do Espírito, porque é isso que o Espiritismo vai proclamar. Né? A força do Espírito. Criação do divino, Espírito imortal. E ele diz que realmente vai avançar, vai invadir, porque uma ideia, se ela é lógica, não tem como. Ela se torna universal, não tem como conter. E como não é o caso do Espiritismo, porque tem lógica, tem fundamento, ela vai sim invadir o mundo. Continuando, ele diz, então, se o Espiritismo está indo, se implantando em toda parte, é porque tem um fundo de verdade nisso, senão não se propagaria, não se sustentaria. Então não percam tempo aqueles que querem, né, desacreditar. Não percam tempo. Porque longe de o deter, o contrário, essa ideia, essa força para conter, só vai dar mais impulso e novo vigor. E lembra que os espíritos muitas vezes disseram em relação a isso, do quanto o espiritismo seria debatido, quanto a ideia ou a doutrina sofreria, né, daqueles que querem desqualificar. Ó, a fala dos espíritos, não vos inquietais com a oposição. Tudo que fizerem contra vós se tornará em vosso favor. E os maiores adversários, sem querer, servirão a causa, porque estarão reforçando a ideia. E fechando, diz, contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não prevalece. Que a vontade de Deus é a lei do progresso e nada pode deter o progresso. Continuando, né? O Espiritismo coincide, a época que o Espiritismo chega, vai estar coincidindo com uma fase nova. É o início, é o pontapé inicial do progresso moral da humanidade. É a fase em que nós estamos, lá desde 1857. De um progresso moral. Que é uma consequência inevitável. Lei do progresso. As leis divinas, a lei do progresso está lá naquelas 10 que a gente viu. Né? É uma lei natural. Se é divina, é eterna. Então, nós estamos sempre impelidos, empurrados por essa lei. Então, é uma consequência inevitável para a criação, lei do progresso. E aí ele diz, então,
Não se admire com a rapidez com que essas ideias se propagam, né? Porque o homem quer ser feliz e toda ideia que propõe isso, ou que se apresenta como um caminho, não vai ser descartada. E aí ele vai explicar por quê, né? Uma das causas da ideia espírita é que ela está na satisfação que proporciona àqueles que se aprofundam. Nós que estamos estudando 5 anos, nos debruçando para entender, para poder compreender melhor essa ideia, essa doutrina, essa proposta. E, como o homem quer a felicidade acima de tudo, não é se admirar que uma ideia que tem por finalidade, que é a proposta da doutrina, qual é a destinação do espírito? Felicidade. De simples e ignorante a por espírito. O que é isso? De simples e ignorante a felicidade plena. Da consciência plena. Consciência crística foi o exemplo que nós tivemos. Então, é uma ideia que propõe a felicidade do espírito. E essa ideia, está dito aqui nesse item, que ela se desenvolve em 3 períodos distintos. Vamos ver em que período nós estamos. O primeiro é o da curiosidade, né? Os fenômenos, mesas girantes, batidas, manifestações. A curiosidade que o fenômeno provocou para chamar a atenção. Mas ele diz, a curiosidade, ela não dura mais do que um certo tempo. Depois de um tempo, ela muda o seu objeto. Depois que satisfez a curiosidade, ela vai mudar o objeto. Então, o primeiro período foi esse, da curiosidade pelo fenômeno. Que é isso, vamos lá nos salões, nos saraus, antigamente. Vamos ver o que é isso dessas mesas que giram e respondem perguntas. Depois, o segundo período, que é o do raciocínio e da filosofia. Opa, tem alguma coisa a mais aí do que apenas estar servindo de entretenimento para nossa diversão. Tem uma ideia, tem uma filosofia por trás disso. Segundo momento. E o terceiro, que nós estamos vivenciando até hoje, o da aplicação e das consequências. Então, a gente já viu que o primeiro, ele, depois que cessa a curiosidade, não dura muito tempo. Depois que ela é satisfeita, se muda de objeto. Mas com relação ao pensamento sério, ao raciocínio, esse permanece. Já passamos por esse período. Na época do Livro dos Espíritos, o segundo período já começou. E o terceiro, que é a aplicação e as consequências, nós estamos vivenciando, porque inevitavelmente a lei do progresso, né? Tudo avança na criação, tudo progride. Então, o Espiritismo, ele diz que progrediu, sobretudo quando ele foi compreendido na sua essência e não apenas no fenômeno. Qual é a essência? Nós somos espíritos imortais, rumo
ao nosso processo de aprendizado, que é infinito, cuja destinação final ou objetivo é a conquista da felicidade. Então, depois que passamos pelo fenômeno, compreendemos a sua essência, percebemos o alcance, entendemos que ele toca nas nossas fibras mais sensíveis, porque vai falar da nossa felicidade. E não fala na felicidade que chegará, mas a felicidade mesmo neste mundo, mesmo na experiência atual, não apenas a felicidade futura, não apenas quando desencarnar, não apenas em outra experiência, mas já a partir deste mundo, deste momento da experiência que cada um vivenciamos. E quando isso acontece, está aqui, ó, isso nos torna felizes. Ou, como está dito no item, torna felizes os que o compreendem. Eu realmente confesso, conhecer o Espiritismo, conhecer a doutrina, realmente me fez muito mais feliz. Eles mesmo, enquanto ainda não alcança as massas, a todo mundo, mas aqueles que já compreenderam se sentem mais felizes. Então, ele diz assim, vocês querem ir contra o Espiritismo? Vocês querem atacar o Espiritismo? Apresentem algo melhor. Então, porque ele diz que mesmo aquele que nunca teve, nunca testemunhou nenhum fenômeno, ou seja, nunca ouviu, nunca viu a manifestação de efeito físico, nenhuma materialização, percebe que a ideia, além dos fenômenos, tem uma filosofia. E essa filosofia vem trazer e explicar coisas que nenhuma outra até então tinha trazido. Até hoje tem. Nela se encontra, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam, no mais alto grau, o futuro de cada um. Daquele, assim, tá falando do meu futuro, tá falando do que vai acontecer comigo, está falando que eu não vou acabar, deixar de existir quando essa experiência acabar. Então está falando de algo que me interessa muito, que é o meu futuro. E com isso vai proporcionar calma, segurança, confiança. Tira aquele tormento de incerteza do que vai acontecer. Perde-se o medo. Por quê? Porque as questões materiais ou da experiência que nós estamos vivenciando agora se torna secundária, porque a gente entende que é temporário, que isso não é para sempre, ou então que no minuto que acabar, acabou, e se foi bem, beleza, deu tudo certo, foi uma vida ótima, não tive dificuldades, fui muito bem, mas acabou também, nada mais. Não. Posso ter isso tudo e continuar, ou, se for o contrário, se foi uma experiência permeada por dificuldades, por sofrimentos, pela minha interpretação, porque sofrimento é uma interpretação da experiência, eu sei que isso pode acabar. Que outra, né? Tem alguma coisinha presa no cabelo aqui. Isso pode ser diferente.
por mais que esteja sendo difícil, vai acabar, é temporário. Então, ele disse àqueles que os atacam: quer saber um meio para combater o espiritismo com sucesso? Apresente. Substitua por uma coisa melhor. Traga uma outra situação filosófica que explique se minha vida foi desde sempre difícil, nunca tive oportunidades, não nasci numa família com todas as condições afetivas, econômicas. E quando acabar, acabou. Por que que eu não tive direito a isso e outro teve? Traz uma situação, uma solução, desculpe, filosófica, melhor do que a que o Espiritismo dá. Né? Dá ao homem outra certeza que torne ele mais feliz, dizer assim, olha, tá difícil agora, mas isso não vai ser para sempre. Quando essa experiência, quando que você tiver aprendido com essa experiência cessar, isso vai se modificar para uma situação bem melhor. E principalmente, depende de você. Está em suas mãos modificar isso. Então, a solução é traga algo que tenha uma solução mais filosófica do que isso, que dê uma certeza de que outra proposta vai fazer com que a pessoa seja mais feliz. Mas ele alerta aqui no item, né? O item 5 está alertando. Compreender bem o alcance da palavra certeza. Porque o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não é só dizer, não, tem negócio de outra vida, nem de continuar, nem de ser espírito imortal, porque isso não existe. Porque não é assim. Provai. Não por uma negação, por simplesmente dizer que não é. Mas através de fatos, como o Espiritismo traz. Depoimentos. E aí você vai dizer, mas como comprova? De pessoas em que trazem os seus relatos, que é comprovado de onde viveu, de como viveu e como está vivendo agora. Prova. Então, provai, né, que as consequências do espiritismo não tornam os homens melhores e, portanto, mais felizes. Por quê? Porque faz com que nós busquemos, que é isso que o espiritismo, enquanto ferramenta, nos proporciona, né? A prática da mais pura moral evangélica, que é coloque-se no lugar do outro. Não faça a ninguém aquilo que você não deseja para você mesmo. Acolha, ampare, ame o outro. Né? Então, o Espiritismo nos leva como instrumento para isso, para a prática da mais pura moral evangélica. Que está dito aqui que a gente muito louva, muito fala do evangelho, mas pouco pratica, né? A gente discursa muito, mas vivencia muito pouco. Então, prove, traga fatos. Que não vale dizer assim, não sei, só sei que foi assim, né? Isso só vale para Chicó lá no filme. Mas aqui não. Então, a melhor forma de se combater o espiritismo é apresente algo melhor. Mas apresente, prove, confirme, como o espiritismo faz. Então, quando tiver feito isso, tereis o direito de atacar o espiritismo, né? Naquela época e até hoje. Então, ele vai dizer que o espiritismo, esse item é forte, porque se apoia nas próprias bases da religião, porque diz que o espiritismo vai combater a religião. Não. O espiritismo se apoia
nas bases da religião. Qual é? A crença de Deus na alma, nas penas e recompensas futuras, e porque mostra que essas penas e consequências são resultado das nossas escolhas, são resultados do processo natural da vida na Terra. Ou seja, o meu futuro é determinado pelo que eu vivi. Como eu vivi determina o que eu viverei. Oferecendo um quadro que não se pode contestar. Nenhuma razão vai contestar isso. Então, se eu poupo, se eu guardo, no momento futuro eu vou ter uma situação melhor. É isso que o Espiritismo diz. Comprova, né? Então, aqueles, está dito aqui, cuja doutrina consiste em apenas negar o futuro não existe. Que compensação oferece para quem sofre nesse mundo? Mas para quem está bem, está tudo ótimo, né? Quem está tendo uma experiência, um aprendizado tranquilo, ou pelo menos sem muitas dificuldades, tá tudo certo dizer que não tem nada, né? E para quem está vivenciando apenas dor e sofrimento, essa doutrina que diz que depois não tem nada, que é da negação do futuro. Oferece o que depois que a pessoa sofre? Apenas morrer e acabou? Só alívio? Então, ele diz aqui, o item: vós vos apoiais na incredulidade, enquanto o Espiritismo se apoia na confiança em Deus. Porque acredita que Deus é bom, justo. Né? Os atributos que nós, a ideia de Deus que nós temos, então, isso não é justiça. Porque sem igualdade de condições, por que o outro mereceu nascer dessa maneira ou viver dessa maneira e eu não? Por que eu não fui escolhido? Então, o Espiritismo vai convidar os homens à felicidade e à esperança, à verdadeira fraternidade, que vai dizer: veja como você vive, porque a forma como você vive hoje é resultado de suas escolhas de antes. Então, avalie como você está vivendo, que você vai ter noção de o que você fez antes. Mas isso pode mudar, porque a partir de sua vivência agora, você muda a futura. Você muda o seu futuro. Você muda a sua experiência depois. Então, isso traz felicidade e esperança. Fraternidade verdadeira. E a doutrina do nada, né? Porque aí a gente está vendo que é uma continuação dos itens anteriores, que está fazendo uma comparação entre o espiritismo e o materialismo, que vai pregar o nada como perspectiva. Nada, não tem nada, acabou, morreu, acabou. Vai levar o quê? Ao egoísmo, porque já que não tem, é melhor eu garantir de qualquer forma, porque se só tem essa, vou ter que dar um jeito de fazer com que aconteça nessa. Então, fechando o nosso item 5, o Espiritismo traz uma explicação, enquanto a doutrina do nada também não explica nada. O Espiritismo prova pelos fatos. O materialismo, ou a doutrina do nada, não prova nada. E fechando o item, vai dizer assim: então, depois de tudo isso, como é que quer que o homem hesite entre essas duas? É lógico, se a gente quer ser feliz, a gente vai optar pela doutrina, pela ideia que nos oferece esperança, fraternidade, felicidade. Aqui nos ensina que a aplicação, a vivência da lei de justiça, amor e caridade equilibra, mantém as relações sociais e vai fazer com que
essa felicidade com que tanto ansiamos, ou seja, que está em nosso DNA divino, que vamos sempre buscar. O Espiritismo se propõe a ser uma ferramenta para nos ajudar, como fechou o ponto anterior, a atingir o alvo. Lindo esse item, né? Eu acho lindo mesmo, porque é isso que o Espiritismo me proporciona. Me dá essa felicidade, né, de entender que a minha história foi e está sendo construída por mim. E o que me acontece agora é resultado das minhas escolhas de antes e de agora. Portanto, o que me acontecerá no futuro será também resultado dessas escolhas. Então, a gente tem que estudar muito, se aprofundar muito, para poder ter condições de escolher melhor. Ok, meus amores? Fechamos o item 5. Semana que vem, nós continuaremos o nosso estudo. Porque lembrando que a conclusão é até o item 9. Fechamos o item 5. Lembrando que nós somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. As meninas vão estar aparecendo aí para vocês. Nos reuníamos presencialmente, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, mas até nós passarmos por esse aprendizado coletivo que nós estamos vivenciando, o nosso encontro é aqui. Pelo canal, aproveitando, quem não se inscreveu, se inscreve, assina lá o sininho das notificações para quando o próximo dia de estudo for colocado, vocês forem avisados. E até lá, até nós podermos estar de forma segura na nossa casa, na Escola Espírita Francisco Xavier, fica lá na Rua 1º de Dezembro, na Cidade Nova, nós continuamos o nosso estudo por aqui. Um beijo no coração de todos. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões. Que possamos, Senhor, guardá-las no mais íntimo do nosso ser, para que possamos utilizá-las nesse nosso aprendizado atual, fazendo escolhas melhores, a fim de alcançarmos a felicidade que tanto buscamos. Que possamos, Senhor, envolvidos pela energia do teu amor, vivenciar no nosso dia a dia a lei de justiça, amor e caridade. Que o teu amor infinito por nós encontre eco em nossos corações. Que assim seja. Até a semana que vem.